Bom dia, juniores. Mais uma vez estamos aqui para a gente trabalhar um pouco da nossa lição, né? Conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Quero dar bom dia a todos vocês. Que Deus derrame bênção infinita na vida de cada um de vocês e da sua família, amém? Vamos orar para iniciar e entender o que é que Deus tem a nos dizer hoje, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça eu te dou, Cristo Jesus, pelo privilégio de mais um dia de vida e por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai amado, queremos te entregar em tuas santas mãos, Senhor, nossas vidas, a vida de cada junior, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que vai poder, Pai amado, ver esta lição, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é Adão, a imagem de Deus. O nosso texto está em Gênesis 1, do 26 ao 27, Gênesis 2:18 e Romano 8:29. E o nosso enfoque bíblico está em Salmo 139, do versículo 1. Infinitamente maior que o amor dos pais pelos filhos é o amor de Deus por nós, que foi criado de uma maneira toda especial e feito à sua imagem e semelhança. Será que todo esse cuidado de Deus para conosco, ele não teria propósitos especiais para cada um de nós? Por que Deus resolveu nos fazer a sua imagem? Essas são perguntas para a gente refletir um pouco. Vamos ler lá em Gênesis 1, 26 e 27. Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Então, a gente tinha visto, né, nas aulas anteriores, que quando Deus criou, cada dia ele foi criando uma coisa, e no final ele criou o homem. E vejam que maravilhoso saber que Deus, quando criou Adão, ele criou Adão à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, Deus tinha propósitos, né? Em Gênesis 2:18, depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Todo mundo conhece, né, a história de como foi que Eva foi criada, né? Da costela de Adão. Em Romanos 8:29 diz: Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Todo mundo sabe de quem está falando, né? De Jesus, né? Quando a gente nasce, eu lembro da minha primeira gravidez, que quando meu filho Ericinho nasceu, todo mundo dizia: Meu Deus, você só emprestou a barriga, porque ele é a cara do pai. Ele parece com o pai, tem a cor do pai, os olhos do pai, o jeito do pai. Realmente, Erison, ele tem as características totalmente parecidas com os pais, com o pai. Já Heitor, quando nasceu a minha segunda gravidez, meu segundo filho, ele já veio mais com características parecidas comigo. E eu acredito que cada um de vocês também, quando sai com o pai ou com a mãe, diz: Eita, você parece com o pai, você parece com a mãe. Por quê? Porque cada ser humano, ele possui uma imagem, ou seja, ele tem uma representação, né? Sendo assim, toda pessoa, ela representa alguma coisa para alguém, né? O jeito, a maneira de ser, ele sempre vem parecendo um pouco com alguém, né? Nesse momento, você deve parar e responder a si mesmo a seguinte pergunta: que imagem as pessoas fazem de mim? Né? Essas imagens que Tia estava falando são características, né? As características físicas, né? O cabelo, a cor da pele, mas também tem as suas características interior. Quando alguém olha para você, o que você reflete para essas pessoas? Será que as pessoas, quando vê aquelas pessoas que convivem comigo, será que as pessoas, elas me assemelham à imagem de Deus?
Então, isso é algo para a gente refletir, né? Porque Deus, quando nos criou, ele nos criou para a sua imagem e semelhança. Quando ele está falando isso, né? Ah, eu pareço com Deus, tia, meu cabelo, minha... Ele está se referindo à sua maneira de ser, o seu interior. Então, para a gente refletir um pouco, será que as pessoas que nos conhecem, será que as pessoas que convivem conosco, ela quando nos vê, a gente passa para ela, a gente tem esse reflexo de Deus, a gente reflete a imagem de Deus, é algo que a gente tem que parar, pensar e refletir um pouquinho, né? Deus no alto da criação fez homem e mulher, e tudo quanto tinha feito, ele declarou que era bom. Primeiro ele fez o homem, que foi Adão, do pó da terra e colocou para dominar sobre as outras criaturas viventes. Mas Deus observou que o homem estava sozinho e contudo, amor criou da costela de Adão a mulher, que foi Eva, né? Para ser sua auxiliadora. Homem e mulher foram criados para serem companheiros, homem e mulher, jamais para viver em guerra. Infelizmente, estamos vivendo um mundo aí, né? Em que os homens estão em guerra, em que homens discutem sua sexualidade, né? E a gente tem que realmente orar, procurar na Bíblia qual é a verdadeira palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz e o que é que a Bíblia nos ensina. Dando continuidade, né, a nossa lição, criatura e criador. Hoje em dia, muitos homens têm tentado inverter a situação, né? Ele quer ser o criador e nós não somos criador de nada, nós somos criatura, ou seja, nós fomos criados por Deus. Quando um homem decide não obedecer a Deus, ele está declarando que não acredita na sua existência. Né? Porque se nós fomos criados por Deus, então nós temos um Criador. Esse Criador foi quem? Esse Criador foi Cristo. Infelizmente, muitas pessoas que não acreditam em Deus, que acham que Deus é um ser qualquer, ele quer ser mais do Criador. E aí é que vem as consequências, né? O semáforo anuncia aos motoristas as regras que devem seguir. Há momento de parar, reduzir a velocidade e seguir. Na nossa vida também necessitamos de um semáforo para indicar a maneira certa de guiar as coisas. Portanto, o sinal deve estar sempre vermelho para o pecado. A gente está fazendo um paliativo, né? Em relação ao semáforo, está comparando um pouco a nossa vida, né? Tem situações na nossa vida que a gente tem que parar. Parem. Que é para parar o quê? Parar contra o pecado e para tudo que possa vir a destruir a nossa vida. O que é isso, professor? Drogas, cigarros, violência, pornografia. O crente precisa estar sempre com a atenção redobrada. Quando ele vê ali alguma coisa que não convém, opa, sinal vermelho, vamos parar. O sinal verde é para aceitar e cumprir a vontade de Deus e amar o próximo, que também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Tem até um versículo, não me lembro agora onde se encontra, mas diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, né? Paulo diz, mas o mal eu faço. Então, às vezes a gente quer fazer algo bem, a gente fica assim, envergonhado, quer ajudar, né? Quer conversar, tá vendo aquela pessoa ali chorando, precisando de uma palavra, a gente não vai, né? Mas o mal a gente faz numa facilidade, né? E a Bíblia aqui vem fazendo essa comparação com o semáforo, que quando a gente for fazer algo que seja errado, pare, é vermelho, opa, isso aí não é de Deus. Já o verde que é amar, ajudar, perdoar, isso aí a gente pode seguir à vontade. Então, para concluir, gente, você, aí eu vim fazer uma pergunta para vocês. Você foi feito parecido com Deus para desenvolver suas características e apresentá-las a todos que estejam ao seu redor. Será que nós, como cristãos, estamos fazendo isso? Será que as pessoas que convivem conosco, se a gente perguntar, se alguém perguntar a elas, como é o jeito de Eleci? O que é que você vê Deus em Eleci? Será que as pessoas vão responder que vê ou não? Então, que nós possamos, juniores, ter semelhança com nossos pais, a cor do cabelo, a pele, isso aí é fato, mas que nós possamos ter a semelhança de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Um Deus que empresta a sua semelhança jamais seria capaz de fazer alguma coisa que fosse ruim.
né? Aí vem aqui. A palavra é amor. Você já deve ter ouvido diversas vezes que Deus é amor. Então, para você saber se vocês estão sendo semelhantes, veja se você está transbordando de amor, que é como diz, né? O coração, ele está cheio, a boca fala tudo que o coração está cheio. Será que nosso coração está cheio de amor? Porque se nosso coração estiver cheio de amor, a gente vai transbordar amor, né? A Bíblia nos mostra que este amor é verdadeiro e incondicional. A maior prova disso foi quando Deus veio e entregou o seu único filho por nós. Veja que amor tão lindo Deus fez por nós. Então, será que nós estamos fazendo isso? Estamos sendo parecidos com Cristo? A gente viu que quando Jesus veio, ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio para apontar o dedo para ninguém. Ele veio para ajudar. Ele veio fazer com que as pessoas conheçam qual é o verdadeiro amor, né? Que é o amor de Deus. Aí tem aqui a mensagem para a minha vida. É fundamental refletirmos sobre uma série de questões. Pode ser humano, é uma criatura de Deus, mas para ser legitimamente um filho de Deus, o homem precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então, todos nós fomos criados por Deus, todos. Agora, para a gente provar que realmente somos filhos de Deus, a gente tem que tomar essa decisão. A decisão de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador na nossa vida. Certo? Então, que nós possamos ser esse canal de bênção. Que nós possamos ser reconhecidos como criaturas de Deus e não como aquele crente que cria confusão, não como aquela pessoa que é do contra, que tudo faz para não dar certo, né? Às vezes eu vi assim, infelizmente, no meu trabalho, eu vi assim, pessoas que se dizia cristã e na hora de uma decisão, ele sempre criava problemas, sempre criava obstáculos. E assim eu ficava, meu Deus, será que eu também em algum momento faço isso? Então a gente tem que refletir, meu Deus, se Deus me criou e semelhante a Ele, será que minhas ações, será que meu agir está sendo semelhante a Deus? Aqui no finalzinho da nossa lição tem assim, você sabia? Os elementos químicos básicos para o corpo humano são encontrados na Terra, de onde Adão foi formado, por exemplo, oxigênio e nitrogênio. Mas apenas a reunião desses elementos não é capaz de produzir vida. A vida humana é um milagre que Deus resolveu operar. Só Ele pode dar a vida. Por mais que o homem tente ser o criador, tente querer criar o ser humano, ele jamais vai poder fazer isso, porque só Deus é o nosso criador. Ele pode criar a vacina, né? A vacina contra a Covid. Ele pode criar curas para algumas doenças, porque isso também é essa inteligência, essa sabedoria vem de Deus, mas jamais. A gente já viu aí, né? Já teve história da ovelha, né? Que o homem tentou criar o clone, né? Da ovelha. Teve até uma novela, né? Os seres humanos em escritórios querendo criar o homem, mas ele não consegue, não. Tem os elementos? Tem, mas ele não tem esse poder. Porque a criação, a vida humana é um milagre de Deus. Ninguém tem o poder nem da vida, nem da morte. Por mais que o homem queira ter, infelizmente não tem. Então aqui a gente está terminando a nossa lição. Eu espero que vocês tenham gostado da lição. Eu espero que vocês cumpram o desafio, tá? Que é falar um pouco do que você aprendeu na lição de hoje. Falar qual foi a professora, né, que deu a lição e falar o tema da lição, né? O tema da nossa lição de hoje é falar um pouco de onde está, né? Que está lá em Gênesis 1, 26, 27, 2, 18. E o título, né? Adão, a imagem de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Amém? Tia continua aqui em casa, vocês também. Estou morrendo de saudade. Se cuidem.
Não pensem que o vírus acabou, porque o vírus não acabou. O vírus, infelizmente, está aí, né? Use máscara. Eu sei que vocês, adolescentes, gostam muito de abraçar, gostam muito de, né? Mas, infelizmente, não é o momento para isso, tá bom, minha gente? Não saiam de casa sem necessidade. Eu sair por sair, não. Só saia de casa se for realmente uma necessidade. Quando sair, se proteja. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de mais um dia de vida, pelo privilégio de poder, Senhor, aprender mais um pouco de Ti. Fica conosco, Deus e Pai, nos guarda, nos abençoa, nos dá livramento do Teu do mal. E Deus, o que nós te pedimos nesse momento, Senhor, é que as pessoas possam ver Cristo em nós, que eu possa, Senhor, que eu possa ser a Tua imagem e semelhança, Senhor. Então, Pai, também eu venho te pedir, Senhor, que quando o pecado, as coisas que não te agradam vierem para mim, Senhor, que eu sinalize, Senhor, e veja que aquilo ali é algo vermelho, que eu tenho que parar. E o que eu tenho que fazer, Senhor, são coisas que Deus faria. Então, que nós possamos, Senhor, observar nossas ações, Senhor, e que as pessoas possam ver Cristo em nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.